É uma coisa que a gente faz dezenas e talvez centenas de vezes por dia sem nem pensar. Um simples toque na tela. Mas por trás dessa ação que parece instantânea, existe um universo de operações complexas acontecendo em nanosegundos. Hoje, a gente vai desvendar essa jornada invisível. Então, a grande questão que guia a nossa conversa de hoje é exatamente esta. O que de fato acontece, camada por camada, desde o momento em que a ponta de um dedo toca o vidro até o aplicativo aparecer ali prontinho para o uso. Vamos descobrir juntos. Tudo começa com essa magia do toque. Esse gesto, que parece tão simples, é na verdade o gatilho para uma jornada invisível e ultra rápida através de todas as camadas do sistema operacional de um dispositivo. É basicamente o início de uma viagem para dentro. O comando sai da superfície da tela e mergulha nas profundezas do sistema. E o nosso trabalho aqui é seguir o rastro desse comando em cada etapa do caminho. A primeira camada de software que esse nosso comando encontra é o tal do framework do aplicativo. É aqui que a mágica começa a tomar forma, usando uma espécie de planta baixa pré-fabricada. Mas afinal, o que é um framework? Bom, pense nele como um esqueleto. Em vez de construir cada pedacinho de um app do zero, os desenvolvedores usam essa estrutura que já vem com as funcionalidades básicas prontas. Isso não só acelera o desenvolvimento, como também mantém o código bem mais organizado. Essa analogia da casa ela é perfeita. A fundação e as paredes já estão lá, prontinhas. O trabalho do desenvolvedor é se concentrar no que torna o aplicativo único. A decoração, os móveis, a pintura. O framework cuida de toda a parte, digamos, bruta da obra. Ok, legal. Mas como é que o aplicativo conversa com esse framework? É aí que entram as APIs. Uma API é tipo a linguagem oficial para fazer pedidos. O aplicativo não chega gritando, me dá a localização. Não, ele usa a API de localização para pedir, de forma organizada, essa informação para o sistema. É a ponte de comunicação que faz tudo funcionar. Agora vamos descer um nível, para uma camada ainda mais profunda. Chegamos no maestro que rege toda essa orquestra, o coração do sistema operacional. É ele quem vai gerenciar todos os recursos para que o pedido no nosso toque seja atendido. E aqui a gente esbarra em dois conceitos que são super importantes: processo e thread. Um processo é o programa inteiro rodando, tipo o WhatsApp aberto. Já uma thread é uma tarefa pequenininha dentro desse processo, como, por exemplo, enviar uma única mensagem. O sistema operacional precisa gerenciar milhões de threads ao mesmo tempo para que tudo pareça fluido. E para essa ideia ficar bem clara, se o aplicativo é uma fábrica, as threads são as linhas de montagem. Várias linhas de montagem trabalhando ao mesmo tempo, em paralelo. É por isso que o celular consegue dar a impressão de que está fazendo um monte de coisas de uma vez só. Pois é, aqui a coisa fica bem interessante. A memória RAM é a memória de trabalho do celular, aquela de curto prazo, e ela é limitada. O que acontece quando se abre tantos aplicativos que essa memória lota? O sistema simplesmente trava? Não, ele não trava. Ele usa um truque genial chamado memória virtual. Basicamente, o sistema operacional pega um pedacinho do armazenamento principal, que é bem maior, e usa como se fosse uma área de escape, uma extensão da memória RAM. Só que, claro, nada é de graça, né? Existe uma troca. O celular ganha a habilidade de rodar mais coisas ao mesmo tempo sem travar, só que o acesso a esse armazenamento principal é bem mais lento que o acesso à RAM. Sabe aquele momento em que o celular dá uma engasgada? Pode muito bem ser a memória virtual trabalhando a todo vapor. Mas gerenciar recursos não é tudo. O sistema operacional também tem uma função que é, crítica: criar uma verdadeira fortaleza de segurança em volta de cada aplicativo. E isso é feito através de algo chamado máquina virtual. Pensa nela como uma bolha de proteção. Cada aplicativo no Android roda dentro da sua própria bolha, sabe? Completamente isolado dos outros. É literalmente um computador dentro de um computador só para aquele app. E por que isso é tão importante no dia a dia? Por dois motivos gigantescos. Primeiro, estabilidade. Se um jogo trava, ele não leva o celular inteiro junto com ele, porque ele travou dentro da bolha dele. E segundo, e talvez mais importante, segurança. Um aplicativo malicioso não consegue de jeito nenhum espiar os dados do app do banco porque eles estão em bolhas diferentes e totalmente separadas. E agora chegamos à camada final, a mais profunda da nossa jornada. A ponte que conecta todo esse mundo abstrato do software com o mundo físico dos chips, dos circuitos, do metal. Bem no coração de tudo está o kernel. Ele é um núcleo do sistema.
Se o aplicativo, lá em cima através da API do sistema, pediu para exibir uma imagem, é o kernel quem traduz esse comando para a única língua que a tela do celular entende, sinais elétricos. Ele é o tradutor universal. O kernel gerencia o que a gente chama de drivers, que são basicamente os manuais de instrução para cada pecinha de hardware. Ele sabe exatamente como conversar com a câmera, com o chip de Wi-Fi, com a tela, com o sistema de áudio, com absolutamente tudo. Sem o kernel, o software seria inútil. E aqui está, então, a jornada completa resumida. Começa com um toque. O app usa o framework e a API para fazer o pedido, o sistema operacional gerencia os recursos para atender, o kernel traduz tudo para a linguagem do hardware e, finalmente, o hardware executa e o aplicativo aparece na tela. Tudo isso numa fração de segundo. É incrível. Então, para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Agora que conhecemos todas essas camadas, da próxima vez que um celular der aquela engasgada, onde será que está o gargalo? Será que é o sistema operacional abusando da memória virtual? Ou talvez o kernel gerenciando um driver que não está respondendo direito? A jornada é invisível, mas as consequências, essas a gente sente bem na prática.